E aí, pessoal, tudo sussa? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que muita gente tem curiosidade, mas às vezes fica meio perdido. Como ver o que realmente acontece numa blockchain? É isso aí. Blockchain, criptomoedas, NFTs, tá na boca do povo, mas entender como essa mágica tudo acontece por baixo dos panos é que são elas. A gente ouve falar de transações sem banco, de NFTs que valem fortunas, mas e aí, como a gente bota o olho no que tá rolando de verdade? Tipo, no banco a gente não vê o sistema deles, né? Tudo fechado. Faz sentido a sua pergunta, mas é aí que tá a beleza da blockchain. Em redes descentralizadas, como a Ethereum, por exemplo, cada transação fica registrada publicamente. Imagina um livro gigante, aberto para todo mundo ver, onde cada página é um bloco e cada linha é uma transação. Caramba, um livro razão gigante, tipo a história da grana sendo escrita ali ao vivo. E tem como a gente dar uma espiadinha nesse livro, né? Tipo, folhear as páginas e ver os detalhes. Tem sim. Para isso, a gente usa umas ferramentas muito maneiras chamadas exploradores de transações. Exploradores de transações. Que nome legal! Parece filme de aventura. Mas como eles funcionam? É uma ótima comparação. Eles são como super lupas que a gente usa para investigar cada passo de uma transação na blockchain. O mais famoso, pelo menos para Ethereum, é o Etherscan. Etherscan. Já ouvi falar, ele faz o quê exatamente? Pensa assim, o Etherscan é tipo o arquivo geral da Ethereum, é onde todas as informações da rede ficam guardadas e organizadas. Ah, entendi. Tipo, se o Banco Itaú fosse Ethereum, o Etherscan seria o sistema deles, com todas as informações das contas. Perfeito. Essa analogia é ótima e a gente vai se aprofundar no Etherscan hoje, mas é bom saber que cada blockchain tem seu próprio explorador. Para Binance tem Smart Chain, tem o Bitscan, para Polygon tem o Polygonska, por aí vai. Então, a lógica é a mesma, né? Se a gente aprender a usar um, já desenrola nos outros. Exatamente. A interface, as informações, tudo muito parecido. Você vai ver como é fácil. Que massa! Já abre um leque de opções para a gente fuçar. Mas qual que é o nosso objetivo principal hoje? Porque a gente quer que o pessoal que está ouvindo a gente aprenda. A gente quer que você que está aí do outro lado se sinta em casa. Usamos esses exploradores. Queremos te dar as ferramentas para você entrar no Etherscan, no Bscan, em qualquer um deles, e achar as informações que você precisa. Tipo, ver quanto tem na carteira de alguém o histórico de compras. Isso mesmo. Você vai aprender a desvendar os mistérios da blockchain igual um detetive. Adorei. E para deixar tudo mais interessante, a gente vai usar um exemplo real, né? Vi aqui nas minhas anotações um nome. Cosmo de Med. Que chique! Mas parece que por trás desse nome tem um cara bem famoso. Pois é. Essa carteira Cosmo de Med bombou no mundo dos NFTs, fazendo uns negócios bem grandes. E sabe quem descobriram que é o dono? O Snoop Dogg. Snoop Dogg. Não acredito. O rapper. Que maneiro. Ele também tá nessa onda de NFT. Já fiquei curioso para ver o que ele tem na carteira. Como a gente faz para achar ela no Etherscan? Moleza! Na página inicial do Etherscan tem uma barra de pesquisa. Você cola o endereço da carteira do Snoop Dogg ali e clica na lupa. Opa, já tô imaginando. E aí, o que aparece? Aparece o endereço da carteira, aquele monte de letras e números, e logo abaixo o saldo em ETH. ETA é a moeda da Ethereum, né? Tipo, o real, o dólar. Isso. E no caso, o Snoop, ele tá com uns 31 ETH. Fazendo as contas, dá quase 97 mil dólares. Caraca, quase meio milhão de reais, só em ETA. Mas tem mais coisa ali, né? Vi um link pro Twitter dele. Boa observação. O Etherscan geralmente coloca um link pro Twitter quando a carteira é verificada, tipo um selo de autenticidade. Ah, tipo, pra confirmar aquele mesmo que não é fake. É isso aí. E além do saldo em ETH, tem uma seção chamada Tokens, onde você vê todos os outros tokens que ele tem. Entendi. Então ali a gente vê a verdadeira fortuna digital dele, né? Porque só em ETA já era uma grana. Sem dúvida. E no caso dele, juntando tudo, dá uns 300 mil dólares, mais de 1,5 milhão de reais. Nossa senhora. E nessa parte de tokens, tem aqueles que são fungíveis e os não fungíveis, os NFTs, né? Qual que é a diferença? Os tokens fungíveis, tipo os ERC20, são como moedas normais. Cada unidade vale a mesma coisa, você pode trocar uma pela outra sem problema. Já os NFTs, os ERC721, são únicos. Cada um é diferente, especial. Então, entendi. Tipo, um Bitcoin é fungível porque tanto faz qual você tem. Mas o resto é único, tipo uma obra de arte. exatamente. E tem um tipo mais novo, os ERC, é V155, que são meio híbridos. Eles são únicos, mas podem ter várias cópias idênticas, como itens de jogos. Interessante. E o Snoop Dogg tem bastante NFT, né? Vi aqui que ele comprou um tal de Figuenza por uma nota. Sim, ele pagou 666 Finance Fitenzo, que na época dava uns 520 mil dólares. Imagina só, mais de 2,5 milhões de reais numa arte digital. Que doideira. E como a gente vê os detalhes dessa compra no Verscan? E você clica no NFT lá na seção Tokens da carteira dele, aí abre a página daquele NFT específico. E o que tem lá? Lá você vê todas as informações do NFT, incluindo o Token ID, que é tipo o RG dele, um número único que identifica aquele NFT na blockchain. Ah, entendi. E com esse Token ID, dá para ver o histórico de transações.
Tipo, quem já foi dono deles? Sim, você pesquisa o Tokened no Etherscan e vê tudo, desde quando ele foi criado até a compra do Snoop Dogg, com o valor que ele pagou e tudo. Maneiro. E voltando para a página da carteira dele, tem uma aba chamada Transactions. O que tem lá? Ali você vê todas as transações que envolvem as entradas e saídas da carteira. Tipo um extrato bancário. É uma boa comparação. Se a gente clicar em uma transação específica, pronto. Aqui a gente vê o Transaction Hash, que é um código único que identifica essa transação, o status, se ela foi concluída com sucesso ou não, o bloco onde ela foi registrada, a data, a hora, tudo. Que completo. E tem mais informações aqui embaixo. Tô vendo até a imagem do NFT. Isso. Se a transação envolve NFT, o Etherscan mostra a imagem. Você também vê o contract, que é o código do contrato inteligente que permitiu a compra, um resumo do que aconteceu, os valores. Ah, então dá para ver quanto ele pagou, as taxas. Sim. Em value, você vê o valor em ETH, que nesse caso foi 0,5 ETH, uns $730. E em transaction fee, você vê a taxa de transação gas cost, que foi de $31. Gas, o que é isso? O gas cost é o preço que você paga para usar a rede Ethereum. É como se fosse o pedágio da blockchain. Ele depende do gas price, que é o preço que você está disposto a pagar por unidade de processamento, e do gas limit, que é o limite de processamento que a sua transação pode usar. Entendi. Então, quando mais gente usando a rede, mais caro fica o pedágio. Exatamente. E essa aba de transactions é um raio-x completo de todas as movimentações de ETH na carteira. Legal. E as outras, internal transactions, ERC20 token transfers. O que tem nelas? E Internal Transactions mostra as transações que acontecem dentro dos contratos inteligentes. Já a ERC20 Token Transfers mostra as transações com tokens fungíveis, aqueles que a gente falou que são como moedas normais. Ah, entendi. E as abas ERC721 Token Transfers e ERC1155 Token Transfers devem ser as transações dos NFTs, né? Exatamente. ERC721 para NFTs tradicionais e ERC1155 para aqueles que podem ter várias cópias. E a BA Analytics, essa parece interessante. Sim. Ali a gente vê uns gráficos e estatísticos da carteira, dá para ver a variação do saldo em app ao longo do tempo, o volume de transações, as taxas pagas, tudo. Nossa, que completo. Dá pra ver direitinho como a carteira se comportou ao longo do tempo. Mas, e se a gente quisesse saber mais sobre um token específico, tipo aquele Fidenza? É só clicar no nome do token lá na seção tokens, aí abre a página da coleção inteira do Fidenza. Legal. E o que tem nessa página? Você vê o número total de NFTs da coleção, quantos donos diferentes tem, quantas vezes já foram negociados. Interessante. Tem aba holders, né? Quem são esses caras? Ali você vê quem tem mais NFTs daquela coleção. Tipo, no caso do Fidenza, o maior dono tem mais de 1.700 NFTs. Imagina o valor disso. Deve ser uma grana preta. E as outras abas? Inventory Description. Inventory mostra as imagens de todos os NFTs da coleção. Description geralmente tem informações sobre o projeto, escritas pelo criador. E tem a oba Contract também. Dá para mexer no código do contrato inteligente por ali. Tá sim. Em Read Contract, você pode fazer perguntas pro contrato, tipo, descobrir quantos NFTs de uma coleção o endereço tem. E em Write Contract, você pode interagir com o contrato, mas isso geralmente custa uma taxa. Maneiro. Parece que dá para fazer bastante coisa por ali. E você falou de uma dica de segurança importante, de cancelar as permissões dos tokens. Como faz isso? É importante porque quando você usa um contrato inteligente, você geralmente dá permissão para ele mexer em alguns dos seus tokens. Se o contrato for hackeado, você pode perder dinheiro. Nossa, que perigo. E como a gente vê e cancela essas permissões? Geralmente essa opção fica em More ou algo parecido e lá dentro você acha Token Approvals. Ali você vê todos os contratos que você autorizou e quais tokens eles podem mexer. E aí é só cancelar as permissões que a gente não confia mais. Isso. É muito importante fazer isso para proteger seu dinheiro. E falando em outros exploradores, você mencionou o Polygonscan, que é o explorador da Polygon, né? Isso. E ele é parecido com o Etherscan. Muito. A interface é quase igual. Você consegue ver as mesmas informações, os blocos, as transações. Isso a gente já sabe usar, né? Que bom. Sim. E na página inicial do Polygonscan, você também vê informações da rede Polygon, tipo o preço do Matic, a velocidade das transações. Legal. E o BitChain, da BNB Chain. Você tinha uns casos interessantes para contar sobre ele, né? Sim. Teve um ouvinte que não conseguia recuperar a carteira MetaMask porque errou a seed phrase na hora de digitar, a ordem das palavras, erros de digitação, tudo isso importa. Já pensou perder tudo por causa de um errinho de nada? Que sufoco. Pois é. E teve outro caso de um ouvinte que recuperou a carteira, mas os tokens não apareciam. O problema é que o mesmo token pode ter endereços diferentes em redes diferentes. Ah, entendi. Então, para ver o token, a gente precisa adicionar o endereço dele na rede certa. Isso mesmo. E o endereço você acha no explorador daquela rede, seja Etherscan, Biswixcan, etc. E teve um caso mais sério, de um ouvinte que teve a carteira hackeada e perdeu tudo.
Nossa, que triste. E o explorador ajudou ele a ver o que aconteceu. Sim, ele viu as transações de saída, onde os tokens foram convertidos em ETH e enviados para outra carteira. Infelizmente, é difícil recuperar o dinheiro nesses casos. Segurança em primeiro lugar. E por falar nisso, esse caso mostra como é importante guardar a seed phrase com cuidado, né? Sim, nunca guarde ela em formato digital, tipo fotos no computador, arquivos à nuvem, e-mails. Nada disso. E qual a melhor forma de guardar? Anote num papel e guarde em lugar seguro. Ou use métodos mais criativos, tipo um código secreto que só você sabe, dividir a seed phrase em partes e guardar em lugares diferentes. Ótimas dicas. Segurança nunca é demais. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né? Com certeza. E o mais importante é que você viu como os exploradores de transações são ferramentas poderosas para entender o que acontece nas blockchains. É verdade. A gente viu como ver o saldo das carteiras, as transações, os NFTs, tudo de forma transparente e pública. Exatamente. Essa transparência é um dos pilares da tecnologia blockchain. E para terminar, fica a reflexão. Como seria se nosso sistema financeiro tradicional fosse mais transparente? Como a blockchain? Quais seriam os impactos? Fica a pergunta para vocês pensarem. E se você curtiu esse papo e quer se aprofundar mais nesse mundo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, se inscreve e deixa o like. Valeu! É isso aí, até a próxima.